Estamos falando sobre a volta da Magnitsky. Então, já que vocês pedem tanto, vamos falar de Magnitsky. Por outro lado, se as tarifas não forem aplicadas, que eu volto a dizer, na minha opinião, é o cenário mais provável, pelo menos até as eleições, a vitória é exclusivamente do Flávio. Se isso for trazido pelo Lula num debate, o argumento contra é matador, com fala, com entrevista, com fotos e por aí vai. O Flávio está fazendo esse trabalho de apresentação técnica. Vai ter reuniões. Também tem um trabalho de bastidores. Eu não estava em Washington, volto a dizer, passeando. A minha tese central tem sido de que as tarifas são um remédio inadequado para as reclamações legítimas do governo dos Estados Unidos, assim como o Flávio está dizendo. É verdade que o Brasil tem problemas de corrupção, como diz o USTR. É verdade que o Brasil é protecionista demais. É verdade que nós temos problemas graves de censura. Mas as medidas adequadas não são tarifas. Quais são as medidas adequadas? Ora, a sanção aos indivíduos. Então, melhor ainda será se as tarifas não só não forem aplicadas, mas, além disso, outras medidas alternativas forem adotadas, como a volta da Magnitsky. Vocês percebem que é o mesmo ciclo de argumento pelo qual eu já tive que passar um ano atrás? É o plano. Imagina se dá certo e a gente tem a volta das sanções. Seria muito bom para o Flávio. Mas será que as sanções têm como voltar? A gente vai falar sobre isso. Estava falando de Magnitsky, né? Estamos falando sobre a volta da Magnitsky. Então, já que vocês pedem tanto, vamos falar de Magnitsky. Eu sempre fui claro em dizer que o nosso plano era uma escalada de sanções. Não dá para você fazer todas de uma vez só, né? Como um bom torturador, você nunca mata a vítima de dor. Você tem que ir sempre aumentando um pouquinho a tortura. Então, o que a gente tinha que fazer? Uma escalada de sanções. E a partir do momento que a gente fosse aumentando a pressão, nós íamos chegar ao ponto que nós precisávamos para negociar a retomada da normalidade democrática no Brasil. Anistia, fim das ordens de censura, nós conseguimos, nunca mais ninguém foi banido, né? Reparem, estamos aqui inclusive fazendo o programa, nunca mais, por algum milagre, nunca mais ninguém foi banido. Então nós queríamos o fim da censura, o fim da perseguição política, um processo eleitoral mais transparente e com todos esses objetivos atingidos, talvez até tivéssemos um presidente Jair Bolsonaro concorrendo à presidência da República novamente. Não por pressão no processo, mas porque o Congresso teria aprovado a anistia. Para que isso acontecesse, no entanto, era necessário sim uma mudança de postura dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que manda no Brasil. O Congresso importa pouco, a presidência importa pouco, quem importa é o STF. Daí a gente queria essa escalada de pressão. Era a única maneira de promover essas mudanças que a gente precisava do STF. E eu vou dizer, funcionou em parte. Nós tivemos mudanças importantes e significativas. Vejam, por exemplo, a mudança de postura do ministro Luiz Fux, que viu a luz, encontrou a razão e se tornou um dos ministros mais importantes da República. Não só desmontando ponto a ponto a mentira das condenações do 8 de janeiro, como agora é o voto decisivo para não deixar, por exemplo, que o caso do Master acabe na pizza que o Gilmar Mendes quer que acabe. Nós tivemos também, é claro, o caso do ministro Barroso, que era nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o homem que orquestrou, como eu disse aqui, confessadamente, a interferência americana nas eleições de 2022. E de se cagar tanto de medo da Magnitsky, depois de perder os vistos e do filho dele ter sido expulso dos Estados Unidos, renunciou ao cargo, algo que se julgava impensável. Por outro lado, há também o ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes chegou ao ponto de mostrar disposição para conversas e negociações nos bastidores. E é por isso que muita gente ficou confusa. Ah, não, o Paulo Figueiredo disse que estávamos pedindo que os americanos segurassem as sanções contra o Gilmar. Ora, uma vez que o cara seja sancionado, eu não tenho mais o que negociar com ele. Eu preciso da expectativa do aumento do choque. Eu preciso da expectativa da sanção. Ela é mais poderosa do que a própria sanção. E aqui é o que eu tenho dito. Os comentaristas de sofá, de estúdio, os engenheiros de obra pronta, gente que nunca contribuiu com porra nenhuma, não tem nem ideia das conversas que acontecem nos bastidores, de o que está acontecendo nos Estados Unidos, de o que está acontecendo no Brasil, com os próprios ministros do STF, gente que não tem ideia de nada, não sabe nada do que está acontecendo, mas mesmo assim resolvem tacar a pedra e querer dar opinião. Graças a Deus essas pessoas estão se tornando irrelevantes. Mas é o que eu sempre digo, são palpiteiros. Dizem que são jornalistas sérios, independentes, mas são palpiteiros. Não sabem mais do que a velha fofoqueira da rua. Então, diante de tudo isso que estava ocorrendo, os resultados estavam vindo. As censuras pararam. A discussão da anistia estava avançando, nós conseguimos aprovar a urgência. No entanto, como diria o Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra é um adversário formidável, quase o Thanos da diplomacia internacional. Um sujeito com recursos infinitos. Por isso que eu falei aqui Thanos, né? O cara tem um Infinity Stone, a manopla do infinito, na verdade. Estou falando aqui da família Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os caras não têm limite do dinheiro deles. Podem contratar todos os melhores lobistas de Washington. Foram eles, como vocês souberam, inclusive em primeira mão aqui no Paulo Figueiredo Show,
que fizeram a aproximação entre Lula e Trump. Foram eles também que conseguiram que o Donald Trump fizesse um gesto de boa vontade ao presidente do Brasil e suspendesse, a pedido do Lula, a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A contragosto, é verdade, dos seus assessores mais próximos. Você deve inferir aí, inclusive, que a contragosto do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Esse era o quadro. Mas a gente tem chamado a atenção para o fato de que eu gosto de ser o underdog, eu gosto de ser o cara lutando contra coisas gigantescas, o azarão. Porque essa relação construída entre Trump e Lula por Joesley Batista foi por água abaixo. A gente tem falado dos sinais disso nas últimas semanas. Mesmo antes do Trump, eu falei isso no Paulo Figueiredo Show, acho que de quinta-feira, quarta-feira, e veio na sexta-feira o Trump se manifestando explicitamente a respeito do Lula em uma entrevista à televisão americana. E se você não viu a entrevista, ela é bem curtinha. Eu vou botar aqui só um trecho para você. I watched Brazil. The leader, who I know a little bit, he's a very volatile person. You know, you're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. I'm not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile, and it's fine. It's all different types. Então, o Lula saiu de indústria petroquímica, I love you, elogios, dinâmico, para eu não poderia me importar menos. E ele é volátil. Eu não penso nele. E aqui a correlação fica muito fácil de ser feita. Se a suspensão da Magnitsky ocorreu única e exclusivamente por um gesto de bom grado do Trump em relação ao Lula para melhorar as relações com o Brasil, e agora a relação entre os dois países azedou de vez, com o Trump não se importando, não liga para o Lula, ora, o fator que causou a suspensão da Magnitsky, por conseguinte, deixou de existir. É claro, então, que isso abre espaço para que sanções da Magnitsky sejam restituídas ao Alexandre e, quem sabe, sejam estendidas também a outros ministros. Uma pessoa que me vem à mente, por exemplo, é o senhor Gilmar Mendes. A gente sabe que o Gilmar Mendes sentiu a Magnitsky. Como que a gente sabe? Ora, pelo próprio. Gilmar Mendes deu uma entrevista à Roda Viva que eu achei absolutamente maravilhosa. Eu assisti assim... Vai, Gilmar, fala, por favor, da Magnitsky. E o que ele disse? Não é? Se você não viu, eu vou dividir aqui com vocês. Bota aí, Gabriel. Sentimento quando falou, bom, inclusive você está sem visto até hoje, se não me engano, né? Acho que sim. Eu acho que sim também, Gilmar. Eu também estou contigo nessa, eu também acho que sim. Não fui procurar saber. Mas qual foi o seu sentimento quando falou, bom, vai vir uma Magnitsky, os Estados Unidos vão vir para cima de forma bruta? Eu me perguntei o que eu devia fazer. Obviamente eu tenho conta, não nos Estados Unidos, mas eu tenho conta pessoal em Portugal. E me perguntei o que fazer em relação a isso. Decidi deixar o dinheiro que tinha lá e tal, até porque passo parte das minhas férias em Portugal, e decidi seguir a vida. Parte das suas férias, nada. Você vai para Portugal todos os meses, a gente sabe exatamente quando você vai. Eu me lembro, né, que na época das sanções teve muita gente, inclusive dentro dessa direita da ejaculação precoce, que dizia que os ministros do STF não estavam nem aí para Magnitsky. Lembra disso? Não, os ministros não estão nem aí. Não estão nem aí para perda de visto, primeiro. Aí veio a Magnitsky. Não estão nem aí para Magnitsky. Um mudou de posição, o outro renunciou. Agora o Gilmar Mendes diz que se perguntou o que deveria fazer, já que tinha dinheiro nos bancos no exterior. Então tá aí uma declaração pública de que o Gilmar Mendes estava preocupado com os ativos dele no exterior. Em outras palavras, inclusive, Gilmar, o problema é que você acusa o golpe. A gente sabe que quando apertar Portugal vai doer. E uma hora a gente vai apertar Portugal. O Chega só está crescendo lá. A gente vai chegar. Olha, gente, eu queria que nós tivéssemos muito mais tempo no programa de hoje para a gente falar da entrevista do Gilmar. Porque essa entrevista do Roda Viva do Gilmar, assistam, tem vários trechos maravilhosos. Ela expõe um grau de desconexão dele em relação ao Brasil e ao povo brasileiro que é imenso. A sociedade brasileira terminou essa entrevista. Respondam vocês no chat qual foi a impressão, se vocês viram ou não. Mas a minha sensação é de que a sociedade brasileira termina a entrevista dele no Roda Viva com asco, com nojo do Gilmar Mendes. Mas eu acho que o Gilmar acha que ele foi muito bem. A gente já falou sobre essa desconexão entre o Gilmar e os demais, né? Se você for ver, por exemplo, a desconexão deles com a real sociedade brasileira, eles acham que são aplaudidos. Se você for ver as mensagens que se tornaram públicas do Vocaro para o Alexandre de Moraes, a gente tem um retrato do que essas pessoas escutam todo dia, né? Tem um trecho aqui. Vocaro dizendo para o Alexandre, o seu legado para o Brasil será eterno. É verdade, só um legado de tirania. Tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país.
É isso que esses caras estão acostumados a ouvir o dia inteiro de banqueiro poderoso. E é por isso, quando eles saem de um ambiente amigável e vão para um ambiente menos amigável, porque o Roda Viva não seria inteiramente hostil ao Gilmar, é por isso que eles vão tão mal. Os ministros não se preocupam com perda de visto. O Gilmar parece ter se preocupado, né? Gilmar não sabe se está sem o visto americano, né? Pois é, Gilmar. Eu fiquei sabendo, por exemplo, você diz que não foi procurar saber, né? Eu fiquei sabendo que você não foi assistir a Copa do Mundo aqui, não veio aqui, porque estava com medo de ser barrado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tá lá no jogo, mas saiu nos jornais que você não veio porque estava com medo de ser barrado, né? Para entrar no país. Eu acho que você devia testar, Gilmar. Imagina você desembarcando no avião e sendo mandado de volta para o Brasil porque não pode e se tornou inadmissível para entrar nos Estados Unidos. E vejam que delícia, vocês têm que ter uma satisfação pessoal. Qualquer um de vocês poderia vir à Copa do Mundo, mas o Gilmar não. E é gostoso porque o Gilmar ama futebol. Gilmar ama futebol. Aliás, a única coisa a única qualidade que ele tem é que ele é santista igual meu pai. Perder a Copa do Mundo, para ele, é uma dor. Até porque quantas Copas do Mundo o Gilmar ainda vai assistir? Mas é uma dor ainda maior, porque né, quando o filho dele, filho do Gilmar hoje, é o dono da CBF. Não sei se vocês não sabiam disso. O filho dele é o dono da CBF e o Gilmar não pode vir assistir o jogo de futebol. Se vocês não sabiam disso, o Chico Mendes, o Francisco Mendes, é o diretor-geral do IDP, que fez a ponte para vocês fecharem uma parceria multimilionária para organizar os recursos, emitir certificado, gerenciar operações da CBF, Academy, etc. Esse mesmo Francisco Mendes é o presidente, é o vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol e é tido como o dono da CBF, o cara que manda a CBF. Pelo menos ele tem uma coisa de boa. O filho do Gilmar Mendes se gaba de ter sido ele que convocou o Neymar. Você tem uma ideia do quanto que o cara manda. E o Gilmar não pode vir com o filho pra Copa. O filho tá lá na tribuna de honra sem o pai. Então tá bom, eu também tô sem poder ver meu pai. O filho do Gilmar fica sem poder ver o pai dele. Tá tudo certo. E que me dá uma satisfação enorme, porque é um pouco de senso de justiça. Mas é pouco, é muito pouco perto do que o Gilmar merece. Porque, Gilmar, sua hora vai chegar. Eu sou obstinado. Não importa o que aconteça, eu não vou parar até eu te pegar.